Pessoal, agora que a nossa conversa a respeito de atomística está bem mais desenvolvido, a gente já tem mais detalhes a respeito da composição, estrutura verdadeira da eletrosfera, é hora da gente falar a respeito de distribuição eletrônica. A gente já sabe que os elétrons ficam na eletrosfera desde o modelo atômico de Rutherford. A gente já sabe que a eletrosfera tem camadas desde o modelo de Bohr. E depois do modelo de Bohr, alguns caras fizeram algumas modificações, como por exemplo lá o Sommerfeld, que propôs o conceito de subnível, que seriam subdivisões da camada, pela palavra, né, isso que significa, mas basicamente ele disse que a trajetória do elétron não necessariamente precisava ser circular, ela poderia ser elíptica, o que é mais amplo, tá? E isso daí deu origem à ideia de subnível. Existem 4 subníveis principais que a gente conhece, S, P, D e F, mas é a mesma história lá para os níveis. Existem infinitas possibilidades, a gente pode ter infinitas camadas, tá? Mas são conhecidas 7 camadas. Existem infinitas possibilidades para subníveis, mas nós conhecemos 4 subníveis, S, P, D e F. Conforme eu vou dizer mais para frente, a ideia de subnível já foi superada. A gente sabe que não é bem uma proposição muito adequada, mas tudo bem, a gente estuda da mesma maneira e essa distribuição eletrônica, mesmo sendo pautada em algo que não é 100%, vamos dizer, fundamentado teoricamente, ela vai servir para bastante coisa, tá? Durante o estudo da química, beleza? Só relembrando uma coisinha, para as camadas, quanto mais externa ela for, ou seja, quanto mais distante do núcleo, maior será seu nível de energia. Tá? Então a camada 1 é menos energética que a 2, que é menos energética que a 3, a sétima é mais energética do que todas as anteriores, tá certo? Então, para camadas, a gente tem variação do nível de energia conforme for a posição dessa camada. O que é novo para vocês é que para os subníveis também existem níveis diferentes de energia. Traduzindo, o subnível S, vou aproveitar essas letrinhas que eu já coloquei aqui, ele é menos energético do que o subnível P, ele é menos energético do que o subnível D, que por sua vez é menos energético do que o subnível F. Beleza? Gente, e aí vem uma questão. Se eu perguntasse para vocês, qual elétron tem o maior nível de energia? Um que está na terceira camada ou na quarta camada? Você não teria dúvidas nenhuma para me responder isso. Maior nível de energia eu terei naquele que está na quarta camada. Ok, nenhum problema com essa afirmação. Se eu fizesse outra pergunta, qual elétron tem maior quantidade de energia? Para não ficar usando a palavra nível. Um que está no subnível S ou um que está no subnível P? Você me responderia que é aquele que está no subnível P. Porque você sabe que S é menos energético que P, que é menos energético que D, eu acabei de falar isso daí, certo? Quando a gente mistura as duas informações, o negócio começa a ficar mais complexo. Se eu falasse de um subnível 4P e eu falasse de um subnível 3D, 4P, 3D, coloca na sua cabeça, sua camada. Qual deles, em qual posição o elétron teria mais energia? Em um deles ele está mais externo, camada 4, e o outro é 3. Mas nesse que é 3, ele é D. Então o D é mais energético do que o P. E deu confusão. Tá? O que vai ganhar? O que manda? O nível ou o subnível? Não existe uma regra. Então, quem fez a organização da ordem crescente de energia para a posição dos elétrons dentro da eletrosfera, ou seja, para o subnível que ele ocupa dentro da eletrosfera, foi um cara chamado Linus Pauling. Ele concebeu o diagrama de Linus Pauling, que é esse daqui, que é um dispositivo prático para você não se enganar em relação a essa distribuição dos elétrons nas camadas e nos subníveis da eletrosfera, tá certo? Então, você vai ter que aprender a construí-lo. Eu vou ensinar o diagrama de Linus Pauling, mas aqui, como a gente está falando de um curso superior, com certeza eu vou usar provisoriamente
e vou ensinar algo muito melhor para vocês. E aí, se você está pensando, não vou aprender agora para aprender depois, saiba que a outra estratégia que eu vou usar depende dessa. Tá? Primeiro você aprende aqui para depois jogar lá fora, tá certo? Aprende agora, afinal também você vai ser professor de ensino médio e você vai ter que ensinar esse dispositivo para os seus alunos. Então não tem jeito, não tem como fugir, tá bom? Bom, para dar vamos dizer assim, uma luz de como construir esse dispositivo, você faça lá uma coluna de 1 a 7, um embaixo do outro. Na segunda coluna, e aí você tenta colocar um certo espaçamento entre a primeira e a segunda, nem tão perto, nem tão longe. Você vai ver que a primeira vez que você fizer, você vai falar, é verdade, tinha que ter um espaçamento X. Tá? Segunda coluna, de 2 até 7. Terceira coluna, de 3 até 6. Quarta coluna, de 4 até 5. Tá bom? Em cada coluna você vai colocar uma letra, que seria correspondente a um subnível. S na primeira, P na segunda, D e F. Tá? E por que eu tracei essas diagonais que aqui eu coloquei em azul? Porque a gente usa o diagrama de Linus Pauling não por colunas e não por linhas, a gente usa por diagonais. Quer dizer que eu começo a distribuição eletrônica aqui no 1S, o começo mesmo, né? De qualquer jeito de começar ali é o começo. Depois eu venho para a próxima diagonal, eu vou até o final de uma diagonal e vou para a próxima. É que aqui só tem um subnível nessa diagonal. Né? 1S eu vou para o 2S. Seria este caminho aqui, ó. Do 2S acabei essa diagonal, vou para a próxima diagonal. Aqui já dá dúvida, porque tem galera que acha que vai do 2S para o 3S. Eu disse que não vai em linhas nem em colunas. Então você sai dessa diagonal e vai para a próxima. 2P6, 3S2, acabou a diagonal? Volta para a próxima. E assim por diante. É assim que a gente usa o diagrama de Linus Pauling. Beleza? Bem tranquilo de ser usado. Por que eu coloquei 1S2, 2P6, 3D10 e 4F14? Isso já está explicado nos vídeos anteriores, que eu falei lá das modificações na eletrosfera. Eu estava comentando com vocês que cada subnível ele tem uma capacidade definida. Tá? Ele tem um número máximo de elétrons que ele pode suportar. E no S a gente tem 2, no P 6, D10 e F14. Lembra assim, que começa com 2 e aí é só você ir somando 4. 2, 6, 10 e 14, tá bom? Poderia ter colocado até o final aqui, mas eu coloquei só no primeiro da coluna, que é para você lembrar. Vamos ver como que a gente usa esse dispositivo prático. Vamos fazer um exercício. Então eu tenho aqui um átomo de sódio, lembra aquela história? Número atômico, número de massa. Estou falando de distribuição eletrônica, o que me interessa são os elétrons. Tá? Elétrons eu vejo pelo número de prótons. Muito bem. Então aqui eu tenho número atômico 11, 11 prótons e 11 elétrons. O que eu estou dizendo? Que um átomo de sódio tem 11 elétrons. O que eu vou fazer agora é distribuir cada um desses 11 elétrons dentro de níveis e dentro de subníveis, utilizando o diagrama de Linus Pauling. Tá? Então a gente começa ali, 1S2 está aqui, já distribuí 2 elétrons. 2S2 mais 2 elétrons. Saindo do 2S eu vou para o 2P. 2P6. Só uma coisinha. Quando eu coloco 2P6, eu estou dizendo aqui no diagrama que o subnível 2P pode comportar até 6 elétrons. Nem sempre você vai usar os 6 elétrons. Às vezes você vai precisar de menos naquele subnível. Não perca as contas, não sai loucamente aí preenchendo e vai distribuir 290 elétrons. Nem tem como essa quantidade. Tá? Vai sempre na quantidade que você precisa. Então 2, com 2, 4, com 6, 10. Eu precisava de 11, falta 1. Então ó, 2P6, agora eu vou para o 3S. Cabem 2, eu só preciso de 1. Então vai ficar aqui 3S1. Acabou. 11 elétrons, e com essa distribuição você acabou de perceber que o sódio está com seus 11 elétrons distribuídos. Você sabe onde eles estão, em níveis e subníveis.
Tudo que tem o número 1 corresponde à camada K. Tudo que tem número 2, um rejunte no meio aqui, corresponde à camada L. Tudo que tem número 3 corresponde à camada M. Gente, uma vantagem do diagrama de Linus-Pauling. Em alguns momentos vocês vão ter que decorar quantos elétrons cabem em determinada camada. O diagrama já te mostra isso, ele deixa escancarado, basta você saber interpretar. O que eu disse? Ó, tudo que tem número 1 é a camada K. Você já percebeu que na camada K só tem um subnível? Só um subnível, um S2. Então, na primeira camada, ou seja, aquela mais próxima do núcleo, só cabem 2 elétrons, porque ela só comporta ali um subnível. É a menor camada. E se você pensar naquela história de órbitas circulares, né, concêntricos, eles têm o mesmo centro que seria lá o núcleo, a gente tem ali uma questão muito óbvia, né? Porque se ela é a mais próxima do núcleo, certamente ela é aquela que tem um raio menor. Logo, ela deve comportar menos elétrons. Volta lá na aula de modelo de Bohr. Embora a gente não esteja falando agora só do modelo de Bohr, tem mais coisas modificadas, mas a partir daquele desenho que eu coloquei, você já consegue identificar isso que eu estou falando. Tá? Então, na primeira camada, a gente comporta até 2 elétrons. Na segunda camada, olha aqui, agora sim eu estou olhando por linhas, tá bom? Professor, você falou que você não usava o diagrama por linhas. Eu não estou usando, eu só estou tirando uma conclusão extra, além daquilo que ele serve como dispositivo prático. Tá? 2, aqui eu não coloquei, mas essa é 2, 2 com 6. Na camada L, a gente comporta até 8 elétrons. Na terceira camada, M, 2 com 6 com 10, 18. E assim por diante. Tá? Você pode descobrir qual é a capacidade de cada uma das camadas só de olhar no diagrama de Linus-Pauling. E aí você não precisa decorar, certo? Você tem que aprender a montar isso daqui, decorar o jeito que monta, vamos dizer assim, e saber tirar as conclusões. Não basta você só fazer essa distribuição eletrônica, você também tem que saber concluir o que ela significa para você, tá bom? E tem várias conclusões importantes que vão determinar posição na tabela periódica, reatividade, propriedades físico-químicas, tudo praticamente, né? Então, ó, eu vou perguntar para vocês, por exemplo, qual é o subnível mais energético? Qual é a função do diagrama de Linus-Pauling? A função é distribuir organizadamente os elétrons pela eletrosfera, sempre em ordem crescente de subníveis energéticos. Isso tem que estar anotado aí em algum lugar. Essa divisão aqui, essa organização do menor para o maior é sempre dada em ordem crescente de energia para os subníveis. Ou seja, o mais energético sempre vai ser o último da distribuição. Sempre. Sempre vai ser o último. Então a gente tem como subnível mais energético o 3s. Por que não é 3s1? É o 3s. Enfim, 1 é para dizer que tem um elétron ali. Tá bom? Qual é o subnível mais externo? Neste caso, a gente tem também o 3s. Quer dizer que é sempre igual? Não, aqui é igual. E aqui é só você pensar, porque o subnível da terceira camada, se está na terceira camada, certamente ele é mais externo a qualquer um dos outros ali, que estão na segunda ou na primeira camada. Daqui a pouco isso não vai ser verdade, tá? Aí eu te pergunto, quantos elétrons a gente tem na camada de valência? É a primeira vez que eu estou falando esse conceito, extremamente importante para vocês. Vocês vão usar demais mesmo, ao longo de todo o curso. Valência significa ligação, embora a gente às vezes se esqueça disso. Tá? A camada de valência é a camada que vai ser responsável pelas ligações de um átomo. E aí você pensa, quando um átomo faz ligação química, em geral os elétrons estão envolvidos, o que faz mais sentido? Usar os elétrons mais externos ou os elétrons mais internos? É óbvio que para fazer ligação ele vai usar os elétrons mais periféricos, mais de fora da eletrosfera, tá certo?
Então, a camada de valência é a última, é a mais externa. Então, é com essa camada que o átomo vai fazer suas ligações e reações químicas, beleza? A última camada, por isso que eu destaquei aqui com KLM, é a terceira camada. Lembrando que camada pode ser designada por números ou por letras. Na última camada a gente tem só um subnível, então nós temos nessa condição um elétron apenas na última camada. Então, coloque lá um elétron. Beleza? Muito tranquilo de verdade. Eu poderia perguntar para vocês outras coisas, né? Quantos subníveis tem aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Quantos níveis? Essa pergunta já é mais importante. Subnível ninguém pergunta, mas quantos níveis? 1, 2 e 3. Por que aqui subnível é 4 e nível é 3? Porque os dois subníveis, 2S2 e 2P6, pertencem ao mesmo nível, tá certo? Então a gente só tem 3 camadas. Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo, para ter certeza que está tudo claro. Considerando agora um átomo de cloro, número atômico 17, então eu vou ter que distribuir os 17 elétrons em níveis e subníveis usando o diagrama de Linus Pauling. Então vai lá, mesma história. 1s2, 2s2, 2p6, quantos já foram aqui? 2, com 8, 10. Eu quero chegar em 17. 3s2, depois do 3s, quem que é, gente? 3p. Eu tenho aqui 12 até agora, eu quero chegar em 17. Faltam 5, por isso eu vou ter 3p5. Beleza? E aí eu faço as mesmas perguntas para vocês. Quem é o subnível mais energético? E agora eu vou só falar, você anote aí. Subnível mais energético. Não tem dúvida, é sempre o último. 3p5. Beleza. Quem é o subnível mais externo? A gente sabe que o subnível mais externo vai depender muito da camada onde ele está. Mas aqui a gente tem 2 na mesma camada. E aí eu digo para vocês que o critério de desempate seria a letra, né, o subnível que for mais energético também será o mais externo, desde que eles estejam na mesma camada. Então 3p5 também é o mais externo, tá? Resumindo, mais energético 3p5, mais externo 3p5 também. Vá anotando essas coisas. Quantos elétrons o cloro tem na sua camada de valência? Tome um pouco de cuidado aqui. Tudo que tem 1, camada K. Tudo que tem 2, camada L. Então na primeira camada tem 2 elétrons. Na segunda camada tem 8, lembra que a gente falou que cabiam 8 elétrons? Aqui ela está cheia, né? Lá também estava no sódio. E na terceira camada, que tem 2 subníveis, que é a camada M, a gente tem, muita gente ia responder, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E errar, e é um erro muito comum, tá? Ele tem 5 mais 2, porque ambos esses subníveis pertencem à última camada. Tá certo? Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se você falar que é 5, cara, nossa senhora, é um erro absurdo, assim. Eu sei que acontece, sei que esse erro acontece, mas você não pode falar, e você tem que entender a diferença, porque vai mudar totalmente as propriedades, posição na tabela periódica, tudo que a gente sabe a respeito dele, se você já errar aqui, certo? Então, são 7 elétrons na camada de valência e não 5. Esse vídeo já está um pouquinho grande, eu vou gravar outro com outros exemplos.